Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sei que está escuro, né? Mas eu precisava vir aqui, eu precisava vir agora. Já faz um tempo que o Senhor, Ele está ministrando algo ao meu coração. E eu já estava com desejo de compartilhar uma nova palavra com vocês. E eu vou dar continuidade com as mensagens. Ainda que eu tenha levado um certo tempo para voltar com as mensagens, mas o canal do YouTube continua e as mensagens, elas vão continuar sendo compartilhadas com vocês. Amém, queridos? E algo que o Senhor tem falado comigo é sobre o ministério dos profetas. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre o ministério profético. Em especial, eu quero compartilhar com vocês a palavra que está lá no livro de Amós, no capítulo 3. No versículo 7 que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse tema que Deus tem colocado no meu coração, que eu intitulo como a importância do ministério profético na face da terra. Tem muito a ver com essa passagem, inclusive o profeta Amós, ele declarou que o Senhor, ele revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente vê rapidamente que os profetas, eles são servos do Senhor. Eles não são uma classe mais especial no reino de Deus. Eles não são pessoas superiores na igreja de Cristo. Eles são servos. E é assim que eles são chamados pelo Senhor de servos. E em Efésios 3, a partir do capítulo 9, quando o Senhor fala sobre os 5 ministérios, o Senhor deixa claro que esses 5 ministérios, inclusive o ministério dos profetas, ele está a serviço do Senhor Jesus para o aperfeiçoamento dos santos. Então, os profetas, ele tem esse papel de contribuir com o aperfeiçoamento da igreja de Cristo. No entanto, a gente precisa observar que os profetas, eles carregam uma unção específica. E essa unção específica, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser respeitada e valorizada. Eu sei que nós temos visto abusos, escândalos, né? Muitas incoerências, inclusive profetas sérios, profetas genuínos falham também, mas nada justifica a voz profética ser calada dentro da igreja. Como se não bastasse o espírito de oposição, o espírito de Jezabel, que persegue os profetas, que calunia os profetas, que tenta castrar a voz profética. Nós não podemos usar como justificativa as profetadas que a gente ouve para inibir os profetas dentro da igreja de Cristo. Na verdade, o que eu entendo quando eu medito nas escrituras é a minha, assim como eu percebo na medida que eu leio, esse é o meu ponto de vista, que os profetas, eles precisam de voz profética dentro da igreja. É isso mesmo que você está ouvindo. Porque muitas das vezes os próprios profetas não têm espaço para ser uma voz profética dentro da igreja. Muitas das vezes a única voz que é ouvida é a voz pastoral. E nós precisamos entender que os profetas são mensageiros do Senhor. São arautos do Senhor. Os profetas, eles são sensíveis para aquilo que Deus quer compartilhar com a igreja. E os profetas do Senhor, os profetas sérios, profetas verdadeiros, eles não vão falar daquilo que eles acham. Eles vão falar aquilo que está na palavra do Senhor, aquilo que já está escrito. Então, eles, como mensageiros do Senhor, eles têm a responsabilidade de se antecipar. Eles encorajam, eles corrigem, eles confrontam, eles levam a igreja para esse prumo, de maneira que essa igreja, ela tão somente glorifica o nome do Pai. Mas o profeta, ele se antecipa, isso é uma bênção para a igreja. A gente pode observar isso aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 41, quando Elias, ele ora para que chova.
diz assim: então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Observem que o rei Acabe, ele era um rei, ele tinha poder, mas ele não tinha autoridade naquela nação. Ele não tinha autoridade, por quê? Porque ele estava em desobediência ao Senhor. Ele estava em rebelião à vontade de Deus. E nós precisamos de profetas que nos treinem, para que sejamos esses representantes do Senhor, para que sejamos essa voz profética, porque foi isso que nós vemos aqui com o profeta Elias, com o seu servo. O profeta Elias estava treinando aquele discípulo, de maneira que aquele discípulo, ele perseverasse, ele insistisse, ele permanecesse sobre aquilo que Deus tinha falado através dele, que era um profeta do Senhor. Acabe, ele perseguia Elias, mas a verdade é que ele reconhecia que Elias era um profeta verdadeiro. Tanto é que ele obedece ao comando do profeta Elias e corre para que a chuva não venha pegá-lo. Então, queridos, observe a importância da voz profética em uma nação. A verdade é que nesse tempo também os governantes carecem de uma igreja com uma voz profética pujante, ousada. Os profetas do Senhor carregam essa ousadia do Espírito Santo, concedida pelo próprio Espírito de Deus. Uma coragem para falar aquilo que está no coração do Pai. E esses profetas, eles discernem espiritualmente, muitas das vezes, aquilo que muitos não estão discernindo e entendendo dentro do corpo de Cristo. Isso é um favor do Senhor para a igreja, é uma bênção, é um presente de Deus, para que a gente não sofra de maneira desnecessária quando existe um dom a serviço do reino. E aqui o profeta Elias, ele dá voz de comando para 2 homens em posições diferentes. Um era o seu servo, o seu discípulo, estava sendo treinado por ele, e o outro era o rei daquela nação. E nós precisamos, nesse tempo, treinar a igreja. Nós precisamos, nesse tempo, ser treinados pelos profetas, de maneira que onde quer que a gente seja colocado, nós sejamos essa voz. Não somente que prepara, mas também que tem uma resposta para aqueles que estão em lugares de autoridade, mas que não são sujeitos ao Senhor, ao seu Espírito. O profeta Elias, naquele momento, estava sendo usado por Deus. E Acabe, apesar de até mesmo praguejar contra o profeta Elias, ele se submeteu à voz do profeta Elias, porque, na verdade, ele sabia que Elias era um homem de Deus, que Elias era o mensageiro do céu. E ao mesmo tempo em que Elias estava ali orando, intercedendo, ele também estava treinando aquele servo para que ele fosse alguém sensível à voz do Senhor. Elias outrora já tinha profetizado, Israel enfrentou uma grande seca, mas agora, por meio da sua palavra, ele profetizava agora uma abundante chuva. Meu Deus! Eu creio que esse é o tempo onde o Senhor está levantando homens e mulheres, profetas genuínos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres, profetas do Senhor, ao redor do mundo.
onde eles não somente vão treinar novos discípulos, treinar uma igreja que tem sensibilidade para a voz do Espírito do Senhor, resgatando essa sensibilidade, porque os dons não cessaram, os dons do Espírito do Senhor está fluindo até agora, e não somente isso, serão boca de Deus, boca do Senhor, para falar para governantes, e ainda que esses governantes odeiem a igreja de Cristo, eles vão precisar reconhecer que esses homens e essas mulheres são voz profética. Eles vão precisar dessa voz profética. Eles vão necessitar dessa voz que se antecipa, dessa voz que outrora foi usada e que agora é necessária. Aleluia. Eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso. E nós precisamos dar espaço para a voz profética nos altares da igreja. Nós precisamos reconhecer profetas como profetas. Não profetas como pastores. Não profetas como evangelistas. Aqueles que não são apenas uma voz profética, porque todos nós precisamos ser voz proféticas e muitas das vezes não somos. Somos cristãos, mas não somos uma voz profética, porque não fomos treinados muitas das vezes para sermos. Mas existem aqueles que não são somente voz profética, aqueles que profetizam, mas são também profetas que têm um ministério profético. E por isso, além de profetizar, eles treinam, eles preparam, eles capacitam. Portanto, nós precisamos dar voz para estes homens, para estas mulheres. É necessário que estes sejam reconhecidos dentro das igrejas. Sejam preparados, amadurecidos. Amém? Para a igreja do fim, para este tempo, onde nós precisamos de homens e mulheres, profetas do Senhor, mensageiros do Abba, em nome de Jesus. Eu precisava compartilhar com vocês essa palavra. Que Deus os abençoe. Orem sobre esse tema. Peçam ao Senhor discernimento, sabedoria. Amém, queridos? E eu espero estar aqui com vocês o mais breve. Que Deus os abençoe. Deus é contigo. Avancem.